Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Uma segunda-feira de carnaval, né? Pouca gente, o pessoal aí se divertindo, descansando, passeando, e nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Antes disso, né, como sempre, a gente dá os recadinhos da casa. A gente fala sobre as palestras, né? Então, tem todo dia na casa tem as palestras. A maior parte de vocês aqui já conhecem, né? Todas as palestras estão afixadas no quadro de aviso ou no nosso site www.casadocaminho.santana.com.br. Boa noite também aos amigos da internet que estão nos prestigiando. Então, essas palestras, elas têm horários e dias específicos, né? E trabalhos também específicos. Sempre antes das palestras, meia hora é feito atendimento fraterno aqui na casa, para quem quiser passar pelo atendimento. Então, passa pelo atendimento, vem para a palestra e, se necessário, vai para os passes. Então, isso existe todo dia, né? Os horários que diferenciam. Vale ressaltar na sexta-feira que tem um trabalho diferenciado, que é voltado para dependentes químicos, né? Um grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo, alcoolismo, familiares. Esse trabalho pode ser feito tanto com a presença da pessoa aqui, quanto, na verdade, com parentes e amigos que queiram fazer um tratamento e queiram ajudar essa pessoa dependente, ok? Os trabalhos sociais também incluem a distribuição de cestas básicas. Hoje nós estamos com 70 famílias. E a gente sempre pede para quem puder colaborar, trazer alimentos não perecíveis. No caso deste mês de fevereiro, nós estamos precisando de leite em pó, óleo, feijão e arroz, tá? Toda a contribuição é muito bem-vinda para a gente montar essas 70 cestas básicas, ok? Existe também um trabalho social no primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11, que é o curso de apoio à gestante. Palestras, cuidados durante a gravidez. Então, também é bastante interessante quem puder indicar para alguma gestante carente que precise desses nossos trabalhos, ok? Então, os recadinhos são esses. Quem tiver qualquer dúvida, está aqui no nosso quadro de avisos ou no nosso site, ok? Eu peço a todos os presentes agora que a gente possa iniciar um trabalho de concentração, que possamos fechar os nossos olhos, nos voltando para dentro de nós mesmos, sentindo um pouco a nossa respiração, sentindo o nosso ser interno, porque na verdade a nossa alma, espírito encarnado que somos, está aqui conosco. E que possamos, dessa forma mais leve, mais fluida, nos conectar à corrente desta casa, uma corrente de luz, uma corrente de paz, de amor, de ensinamento, agradecendo a presença dos mentores da casa, os espíritos de luz, e que possamos assim ser agraciados, Pai, com uma conexão com a corrente maior do nosso Mestre Jesus, uma corrente de muita luz, uma corrente prateada que desce e se espalha por esta casa, que possa nos ajudar nos trabalhos de hoje, nos intuindo, nos preparando, nos ensinando e principalmente nos protegendo e nos trazendo um sentimento de amor, que é a base para todo o nosso trabalho, em função do nosso trabalho ser voltado totalmente para a caridade. Agradecemos a todos presentes, os espíritos de luz, e que possamos, Pai, iniciar os trabalhos com a paz do Senhor, nosso Mestre Jesus, que assim seja. Paulo, agora foi uma falha minha, porque você viu que eu fui falar da Sandra, e ela falou, não, faz você, eu nem vi a palestra que você estava... sinal de perigo, já está colocado. Desculpa aqui, é porque na verdade a Sandra ia fazer a dirigência e nós trocamos na última hora. Obrigado, Paulo. Desculpa a falha aí. Muito bem. Boa noite a todos mais uma vez, aos nossos queridos da internet que nos compartilham esses momentos. Chuva boa, chuva maravilhosa que cai em São Paulo, aliviando assim a temperatura, que estava bem quente, e Deus sabe todas as coisas. Então agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de luz, nesta casa de amor, nesta casa de caridade, para falarmos um tema que foi extraído do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier, que foi o médium, psicografado pelo médium Chico Xavier, e o espírito de André Luiz, lá no seu item número 39.
já o título do livro, ele já nos dá uma boa base para o nosso equilíbrio, para a nossa atualidade de vida, que isso é muito bom. O André Luiz, ele é muito próximo de nós. Sempre bom lembrar, não é questão de ser repetitivo, mas é gostoso falar, porque existe uma série de livros da doutrina espírita que nos traz muito lenitivo, muita calma, muita tranquilidade. O André Luiz, ele tem uma série de livros que nos faz inspirar e alimentar as nossas maiores esperanças de vida melhor na Terra, de como devemos proceder perante as dificuldades da vida. Então lá, o livro, ele já começa com nesse título, Sinal de Perigo. Então, tia Sandra, então o que acontece? Ele vai falar de um tema, aliás, especificamente de uma palavra, que eu já gostaria de já colocar para nós, podemos entender qual vai ser o contexto hoje da nossa história, da nossa lição. Ele fala sobre ressentimento. Então, nós procuramos lá nos lexos, ou seja, nos dicionários, e vemos assim a etimologia, o que significado, o que tem a palavra ressentir, o que é ressentimento. Às vezes nós, no nosso cotidiano, olha, eu fiquei tão ressentido com tal pessoa, olha, eu fiquei tão acabrunhado com determinado comentário de determinada pessoa, e acabei ficando ressentido. Então está lá o verbo ressentir, é uma mágoa que nós guardamos, nós temos por alguém que nos ofendeu, uma mágoa, uma ofensa de qualquer pessoa que nos tenha feito. Então isso já nos causa um certo desconforto. Boa noite, sejam bem-vindos. Um certo desconforto para o nosso cotidiano. E o André Luiz, claro, eu gosto muito de falar de todos os benfeitores dessa doutrina, mas o André Luiz, ele sempre tem um toque sutil, porque nós vemos todo aquele filme que ele fez, o livro Nosso Lar, então ele tem muita bagagem espiritual, porque ele é o nosso professor, nosso repórter da espiritualidade, e já começa assim, lá na sua primeira frase. Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deve claramente evitar. Então, se nós colocarmos isso no nosso cotidiano, claro, haveremos muitas situações que vamos ficar chateados, magoados com uma coisa ou outra, alguma coisa que nós até mesmo não concordamos, alguma pessoa que nos dirige a palavra de maneira áspera. E, afinal de contas, é importante lembrarmos a nossa posição espiritual atualmente. Nós estamos em processo de crescimento, nós estamos em aprendizado constante uns com os outros. E o André Luiz, através das mãos carinhosas, nosso querido Chico Xavier, nos alerta que é um sinal de perigo esses ressentimentos. Não podemos guardar mágoa. E sempre bom rememorar o nosso corpo físico maravilhoso, abençoado. Ele é formado de mais de 70% de água. Então, essa má água, ela fica acumulada no nosso corpo físico. Então, com o tempo, isso vai trazendo algumas moléstias, algumas patologias, que com o tempo nós devemos eliminá-las. Mas continuemos no texto. Se a razão para a queixa é um problema doméstico, quase ninguém tem problema doméstico, graças a Deus. Anote, olha, é para anotar em silêncio a maneira pela qual poderá você cooperar na reharmonização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nevrálgico seja extinto. Ai, parece que eu sinto a presença do nosso querido André Luiz aqui bem pertinho de nós, dizendo assim, olha, nós temos aquele problema difícil em casa. Nós falamos aqui, o nosso querido, nos falando aqui, Hélio, Ayrton, ele falou, olha, temos aqui um grupo especial de sexta-feira, para aqueles que são dependentes. Então, muitas pessoas têm esse problema nevrálgico em casa, que é dificílimo suportar. É dificílimo combater em nós mesmos esses ressentimentos.
Aí, de repente, nós podemos ter uma sensação de culpa ou de pequenez perante aquela necessidade. Mas olha só, o André Luiz ele é cauteloso, ele é simplório e, ao mesmo tempo, ele consegue acolher, que ele nos conhece muito bem. Afinal de contas, ele passou por um processo depurativo muito grande. Ele fala, anote em silêncio. Ou seja, não retruque. Não vá falar com a pessoa naquele momento de turbulência. Tivemos uma discussão no lar, é natural. As discussões, elas estão aí para serem acertadas gradativamente. A tempestade, por exemplo, hoje fechou o tempo, choveu, você acha que eu vou chegar no centro, será que eu não vou? Então, tudo tem um encadeamento de Deus. E os bons espíritos, eles estão aqui a nos assessorar. Inclusive eu também, que tenho, cada um de nós temos as nossas dificuldades. Então, olha lá, vamos anotar. Anote em silêncio a maneira pela qual nós podemos reharmonizar o nosso ambiente. De que maneira? Emanando pensamentos bons, fazendo com que a atuação da espiritualidade, através da nossa intuição, possa reorganizar aquele ambiente que, às vezes, o livro ele nos traz esse sinal de perigo, porque se nós formos de encontro a tudo que está acontecendo de ruim na nossa vida, vai ficar difícil. Então, vamos com calma, com paciência, com resignação, levarmos a vida de uma maneira bem cautelosa. Olha, o André Luiz ele é fabuloso. Silêncio na maneira de cooperar na reorganização. E ele continua o texto para nós. Ante uma criatura de quem recebeu ou esteja recebendo ofensa ou dificuldade, meditemos no valor de que essa mesma pessoa se reveste para os outros e esqueça qualquer tipo de mágoa que lhe tenha chegado ao coração. E às vezes tem criaturas que são o quê? Impossíveis de nós atingirmos um campo verbalístico. Às vezes ela está tão irritada com uma situação, e não precisa ser pequena, média ou grande, que a partir do momento que a pessoa está em um problema, está em uma dificuldade, ela fica nervosa, é natural. E dizem os cientistas, eu não sou a melhor opção para falar sobre isso, porque eu não sou cientista, mas eles falam que o momento, às vezes, da pessoa colocar o que está preso, o que está dentro, precisa colocar uma situação que não quer aceitar para fora, nós devemos entender isso. Então, ela está no momento dela, ela está precisando ficar quietinha no canto dela. Eis o momento. A doutrina espírita nos consola tanto. Então, quando a pessoa está quietinha, que nós podemos perceber que esse é o momento que tudo, apesar de ser ruim temporariamente, é o momento de nós fazermos uma prece, uma vibração de harmonia, pedirmos ao nosso anjo guardião, falar, meu anjo querido, meu guia espiritual, dai-me paciência, tirar esse ressentimento de mim primeiro, porque para poder falar com a pessoa, eu tenho que me tranquilizar primeiramente, porque a nossa vibração, a nossa harmonia, trará então uma qualidade melhor de conversa. Olha que interessante, o nosso texto, ele continua com mais coisas bem atenuantes e importantes. Não desajustes de opinião ou comportamento. Admita nos outros, gente, essa é fantástica. Admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na própria cabeça. Então, às vezes, vou dar um exemplo prático para nós. A rigor, com exceção daqueles grandes espíritos encarnados, que têm uma moralidade, que têm uma personalidade, uma intelectualidade já embutido em seu aperfeiçoamento intelecto-moral, eles conseguem
ter uma barreira, mas nós ainda não. Nós estamos nesse processo ainda que engateando, e ele nos fala, esta dificuldade que a pessoa tem às vezes de se comunicar quando está ressentida, quem quiçá dirá nós, também não será a nossa. O André Luiz, no Sinal Verde, ele tem uma lição bem característica. A pessoa é um espinheiro vivo. Por mais que nós somos, eu sou espírita, eu vou lá no centro, ou eu vou na minha instituição religiosa, eu peço, eu oro, eu rezo, eu emano coisa boa. Mas Paulo, o bendito, ele não muda. Ele tá naquela cara ranzinza, ele faz aquelas caras para mim, aí eu tenho vontade de sumir. Calma, suma, vai até para a padaria, toma um cafezinho, toma um chá, que é melhor ainda, porque diminui a ansiedade. Chá verde de previsão, mate-leão, nesse calor, delícia, mate-leão com limão, maravilha. Mas vai lá, se acalme, iluminado, para depois você ir de encontro à pessoa. Falei, pronto, você se prepara. Uma pessoa muito sábia uma vez falou assim para mim, Paulo, você só pode dar aquilo que você tem, menino. Ó, menino, quem dizia, né? Mas é uma verdade. Então, naquele momento de turbulência, não adianta lá, a dona de casa, aí, dona de casa agora, com a sua panela de pressão. Se ela pegar o feijão, tá lá fazendo, e ela tirar o feijão daquele exato momento, que está com muita pressão lá dentro, o que vai acontecer se ela abrir ali? Vai explodir, gente. Aí vai dar ocorrência para o bombeiro. Não façam isso. Não abra a panela de pressão quando a pressão ainda estiver muito alta. Aí, vamos dar um exemplo? Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e põe a panela de pressão debaixo d'água. E o que acontece? Passou. A pressão acaba. É isso que devemos fazer com o nosso comportamento humano. Vocês percebem como os pequenos exemplos da vida nos ensinam e nos acalentam? Então vai lá. Ou melhor, desliga a panela, porque tem pessoas que têm medo de pegar a panela de pressão e colocar debaixo da água. Vocês não sabem, mas é errado. Porque ela tem que sair a pressão sozinha. Só um pequeno detalhe. Então continuemos. Então deixa lá quietinha, apaga o fogo dessa mágoa, dessa ofensa, e vai lá, vai assistir um filme, vai abrir um livro ao acaso. Vou abrir o acaso que vai cair uma lição para mim. Cai, filho. É para você e para outra pessoa. Continuemos. Aquilo que muitas vezes tomamos por indiferença ou desconsideração naqueles que nos cercam é cansaço, doença. Então que a pessoa que está ressentida, ela está cansada ou ela está doente, e não hostilidade contra nós. Olha a chave do André Luiz. A gente julga às vezes, mas que ingrato. Eu faço tudo nessa casa para fulano e para fulana. Eu arrumo a mesa, eu arrumo a casa, eu trabalho o dia todo. É um ingrato. Não tem consideração por mim. Olha aqui, tá falando. Então não é hostilidade. Então falta essa essência, é o cansaço. É uma doença que porventura esteja se instalando. Então vai lá. Usa a psicologia amorosa. Vibra, meu filho, minha filha. Vibra a luz, vibra a tranquilidade. Fala, meu anjo guardião, amparai-me nesse momento. E se acalma, gente. Se acalma. Mas depende de nós, hein? Continuemos. Metade da lição, ó que suficiente para nós. Fracassos, presta atenção. Fracassos, de qualquer modo, são sempre convites a que partamos para tarefas novas e melhores, compelindo-nos a sair da insegurança. Então quer dizer que toda essa situação difícil para nós, vou lembrar o nosso belíssimo Chico, que uma vez falou assim, gente, quando chega um problema, chegou a promoção, veio a promoção, quer dizer que
Mas, Paulo, mas que promoção mais chata, mais difícil, mas é para você suportar, iluminado ou iluminada. Porque através disso é que nós vamos crescer, é que nós vamos resolver as nossas atitudes inquietantes. E ele continua. Dedicações incompreendidas, aí vem, né, o coitadinho de mim. Dedicações incompreendidas são cursos de burlamento íntimo em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo, no qual, abre aspas, sermos amados costuma ser a nossa preocupação. Aí ele diz assim, nós dizemos assim, mas ele não dá o braço a torcer, eu também não dou. Ele não vem conversar, eu também não falo. Ele senta num canto da mesa, eu sento no outro. Almoça junto, toma café junto e vai dormir junto no mesmo leito e tá ali, um de bico com o outro. Vai resolver? Não vai resolver. Então entenda, mais uma vez, que a necessidade do outro também é a nossa. Então abaixa a guarda. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo fala uma palavra imprescindível para esse momento. Indulgência. Saber o defeito do outro, entender o defeito do outro, como você também tem, como nós também temos muitos defeitos. Ele continua. Essa palavra é o ápice da lição. Perdoe. Perdoe quaisquer golpes com que a vida esteja ministrando aulas de experiência. E recorde que você está no rio de bênçãos, em que Deus lhe situou a bênção da vida, a bênção da reencarnação. Paulo, então quer dizer que aquele espinheiro vivo na minha casa é uma rosa, é uma flor que vai desabrochar. E se você for com cautela numa rosa, mesmo entre os espinhos, a gente pode sentir o quê? O perfume, um aroma agradável. Isso é bom, isso é ótimo. Mas Paulo, ele não dá chance, ele parece que é um espinheiro todo. Quando ele fala, ele me ataca. Não tem problema que os espinhos vai sair um dia. É que nem a águia, uma história de uma águia interessante, que com o tempo passar da vida, as garras dela ficam tão grandes que ela tem que ir lá, acho que é o bico, né? O bico fica tão grande que ela tem que ir lá na pedra e ficar batendo o próprio bico na pedra, para que aquele bico dela não feche a boca dela e ela morra de fome. Então esse espinheiro vivo vai passar aqui para a boca. Então a pessoa ela não vai conseguir falar. Aí volta, não tem reencarnação, não é? Isso é uma probabilidade, volta mudo. Aí fica lá, fazendo sinais. Então, converse, viu, pessoal da internet? Perdoa. Procura a lição aí, sinal de perigo. Continuemos. Finalizando o nosso tema de hoje. O trabalho, especialmente quando se expresse no serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra perigo no campo do espírito. Preservar-se com mansuetude. Está lá. Mestre Jesus nos falou muito bem. Bem-aventurados, brandos e pacíficos. Calmos, tolerantes, pacificar os outros. E ele continua. Ressentimento é o quê? É sempre indução de enfermidade. E desequilíbrio também, diante de problemas e obstáculos com que sejamos defrontados nos caminhos do nosso tempo, recorramos à prece, à oração. Nos renovará por dentro, transfigurando o quê? A sombra em luz. Maravilha, gente. Olha, deu até tempo de lermos uma liçãozinha aqui, que o acaso ele não existe. Estava lá a minha esposa, falei, deixa eu pegar esse livro aqui, o Sinal Verde, vamos ver alguma coisa, algum tema que temos ainda tempo, graças a Deus, para falarmos. Olha só, gente, compra, hein? Maravilhoso esse livro. Sinal Verde, vende aqui na casa.
pelo espírito André Luiz também. Esse não é sinal, esse foi sinal de perigo. E essa é uma lição de sinal verde. Olha que tudo a ver, né? Perante os outros. Nunca desanime a importância dos outros. Frequentemente só pensamos na crítica com que os outros não possam alvejar, esquecendo-nos de que, igualmente nos outros, que recebemos a força para viver. Estão vendo a ligação? Olha lá. O auxílio ao próximo é o melhor investimento. Não precisa tirar dinheiro do bolso não, amado. Ó, o auxílio aos outros é o melhor. Valorize os outros a fim de que os outros também possam nos valorizar. Pense nos outros, não em termos de angelitude, que ninguém é perfeito nessa terra, queridos, ou perversidade, mas na condição de que seres humanos, com as necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. E finalizando, se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento aqui na terra, entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir o quê? Um mundo maior, uma família maior. Então está aí, habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deixa claramente não retrucar. Então é essa a lição de hoje que nos vem proporcionar uma grande sabedoria dos nossos queridos benfeitores espirituais, o Chico e o André Luiz. Muita paz a todos. Bom, obrigado antes, Paulo, pela palestra bem esclarecedora, bastante interessante. Nesse momento a gente abre para questionamentos, perguntas, alguma colocação relativa ao tema. Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas. Dúvidas também. Complementar, é sempre bom, gente. Fala, gente. Não fica ressentido, não. O André Luiz dá uma lição muito grande para nós, porque o André Luiz, ele foi vítima também de certas atitudes que ele tomou, né? Ele era um homem, digamos assim, orgulhoso e tal, mas a posição que ele levava, era um homem bem situado, um médico, sanitarista, descobridor da doença de Chagas, um homem com uma influência na sociedade muito grande. Sim. Então, de vez em quando vinha um cliente lá fora de hora, ele falava para a enfermeira, isso aí não vou atender não, estou com pressa, fazer. Depois ele veio escrever todos os livros. Pois Depois, é. quando ele chegou lá, eu sou médico, eu quero trabalhar aqui. Aí me desculpar, mas o senhor ainda não tem condição. Ele tentou. Já pensou? Ele tentou uma ação, porque ele estava acostumado a trabalhar com o corpo físico, a biologia humana. Chegou lá, não era nada disso. Ele ia lidar com outras coisas que ele ainda não estava preparado. Pelo menos no momento que ele estava, né? Depois, com o tempo, a memória vai voltando, vai desenvolvendo outros cabedais que estavam Verdade. dele. Então, ele foi caindo, mas à medida que o orgulho e aquelas pretensões todas foram desmoronando dele. E a própria vivência do indivíduo, lá como aqui, é a mesma coisa, né? Quer dizer, ele levou para lá um monte de uma bagagem razoável. Mas quando ele chegou lá, não era nada disso. Muito bem, mas um belo dia, ele recebeu uma grande ajuda e não sabia de onde veio. Aí o amigo dele, o velhinho Clarice, falou, você lembra aquela consulta que você fez para o fulano? Primeiro ele lembrou daquela que ele não fez. Ele fez também, olha aqui, aquela senhora que está te cumprimentando, você ajudou. Fez uma oração para ele e tal. Ela lembrou por você, ela fez. E foi por aí afora, quando ele encontrou o avô dele, mexendo com ouro. Quer dizer, ele já veio de uma família que já estava envolvida com problema econômico. Verdade, também, né? Mas ele fez coisas boas na terra também, claro. Mas também deve ter se abusado um pouquinho, né? Das comidas, bebidas, e a gente também está no meio. Estamos tudo em curso aí, né, Jura? Ele chegou lá, foi taxado de suicida. Ô, meu pai. Então ele chegou, Difícil. ele até descobriu o porquê, mas enfim, ele acabou vencendo tudo. Então, como você falou, ele ficou sendo um repórter. Ele começou a frustrar para cá, para lá. Ele varria o ambulatório do espiritual. Pois é, limpava tudo lá, né? Força para ele lutou com o Ulisses, arrumou um
canto da casa para ele ficar, ele fez aquela amizade com a dona Laura. Então, E temos o filme Nosso Lar aqui praticamente, viu, gente? Então, mas O Jura é fantástico. Tem. Mas é bom, Jura. Então a gente vai Fantástico. aprendendo com ele. Então ele ensinou pra gente muita coisa. É verdade. Então ele foi se lapidando, né? E transmitindo pra nós, então todo mundo foi baixando a orelha. Pô, realmente nós temos que baixar a bola. Que nós Tem. chegou É lá, ele orgulho. começou depois, ele começou de novo. Aí entrou no estágio. Então podia aproveitar um pouco a medicina terrena, aplicando na medicina espiritual. Sim, aí ele foi aprendendo. Aí foi procurar aqueles lugares feios, umbral que nós chamamos, aquelas criaturas sofredoras. Ele deu muitos fora ali também, que ele queria salvar as pessoas de lá. Não é bem por aí, é devagar. Por aí afora, né? Então, realmente, ele hoje, lógico, depois de tantos anos, ele já está ajustado, ele já pilota aqueles carrinhos bonitos, sei lá. Um aerobus. Magnético. O aerobus. Joia. É isso aí, só quero complementar um pouquinho, que tá bom, né? Tá ótimo, Jura. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Colaboração, então acho que é isso. Alguém tem mais alguma colocação? Ô, Vladimir. A Sandra também? Vladimir. Paulo, boa noite. Oi, Vlad. Boa bom? noite, vida. Boa noite. E o que você colocou, né, a gente compreende. E aqueles irmãos que também vivem na sociedade, que só usam a truculência, não conhecem outra linguagem? Boa, querido. Ótima pergunta. Por exemplo, como é que um médico vai lidar com um esquizofrênico? Entendeu? A equipe médica, como é que o policial vai lidar com esses bandidos perigosos? Sim, ótima pergunta sua, Vlad. É assim, a consciência humana, ela é de uma verticalização de 360 graus. Cada indivíduo, ele interpreta a vida pelo qual aquilo que ele já viveu. Como eu falei aqui, eu só posso ensinar uma coisa a partir do momento daquilo que eu vivi. Mas essas circunstâncias, elas são facilmente vencidas, e não precisa muita coisa não, que a nossa força mental, essa nossa vitalidade de vida, de querer vencer, foi o que o nosso amigo Jura falou, que é o nosso egoísmo, a gente vai conseguir. Isso é uma tarefa que não é fácil, nós sabemos, para a proximidade de eu lidar com um sistema difícil. Porque o outro, às vezes, pode ser o meu melhor amigo, ou ao contrário. Então, a resposta, ela não está muitas vezes, mas várias vezes, no outro. Ela está em mim. E diz aqui, até deixei anotado, que vem bem a calhar a nossa palestra. Gente, quem falou foi um cacique indígena. Ele disse assim: os maiores inimigos do homem estão dentro do próprio homem. São as mágoas, os ressentimentos. Tá legal. Obrigado, Vlad. Aí, lembrando do sinal de perigo, qualquer pensamento que a gente esteja tendo naquele momento, a gente está bem e de repente vem um pensamento meio ruim. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, né? Jesus falava, né, o pessoal fala orar e vigiar. Ele falava: vigia o teu pensamento e ora, pedindo ajuda para que esse pensamento não forme uma coisa dentro de você muito ruim. Porque a gente vai alimentando esse pensamento, e é o que acontece nos casos de obsessão, nos casos de dor, de tristeza que a gente passa na vida. Então, tomar cuidado com esses sinais de perigo, que são os pensamentos que às vezes vêm, né, dentro da mente da gente, e a gente dá uma alimentada nele, aí fica difícil. É vigiar e orar. É isso aí, tia Sandra. Ótimo. Onde estão os nossos pensamentos? Na verticalização ou na horizontal? Então, esse é o orar e vigiar. Pensamentos bons. Vem um pensamento ruim, inverte, põe um pensamento bom. Evangelho no lar. E aí, evangelioterapia. Maravilha. Dá um microfone para ela. Fala, tia Sandra. A gente está com problema grave de depressão, entrando numa depressão. O evangelho é de manhã, de tarde, de noite e no intervalo também. É a única forma da gente poder sair fora do pensamento ruim que vem abastecer essa energia ruim da gente. Força de vontade, alimentar os pensamentos com coisas boas, vai na natureza.
abraça uma árvore, anda de pé descalço no matinho, numa grama assim, segura no campo. Gente, aproveita a energia da natureza, que é a melhor, existem inúmeros. Vai pra praia, toma um banho de mar. Que beleza. Ou quando for dormir, adoro. Só mais um minutinho, não podia deixar de falar isso. Livro dos Espíritos, questão número 400, emancipação da alma. Gente, lê lá. Internautas, puxa aí, iluminados. Já está puxando. E o que acontece? Nós podemos perceber que o nosso corpo, ele viaja. Nosso espírito, ele viaja, ele se emancipa quando nós estamos centralizados no Evangelho, na coisa boa, no estudo, no aprimoramento. E nós vamos de encontro. Aí fala assim, olha, meu mentor espiritual, hoje eu não quero estudar, não. Eu estou com preguicinha. Me leva para um campo, me leva para um cinema no parque espiritual, me leva para um teatro. Eles levam, gente. Tem gente que assim, eu não quero estudar hoje. Não tem problema, o mentor vai te levar lá como se fosse lá o campo da paz, o campo da música. Aí me leva para conhecer, mas estuda também, pede para estudar também, viu? E venha, atraia os pensamentos com coisas boas. Gente, pede e obtereis. Aqui, ó, Mestre Jesus falou. Tá bom? Tá paz a todos. Obrigado mais uma vez. Então vamos nos preparar mais uma vez. Convido a todos mais uma vez a cerrar os olhos, sentir o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, e que possamos dessa forma mais fluida conectar a corrente desta casa, esta corrente de amor, de paz. E nesse momento de agradecimento, vamos agora pensar em quem nós devemos vibrar, para quem nós devemos agradecer. Primeiramente, agradecer por nós mesmos, por estarmos nesta casa, por podermos participar desse trabalho, desta corrente, por termos saúde para poder caminhar até aqui, uma coisa simples, mas que muitos são privados disso. Agradecer pelas coisas simples é o que nos faz mais felizes, na verdade. Então, nesse momento de paz, de amor, de vibrações positivas, vamos vibrar pelos nossos irmãos necessitados que estão nas ruas, desamparados, passando fome, frio, que recebam da espiritualidade e de nós também, espíritos encarnados, toda ajuda possível para amenizar o seu sofrimento. Vamos também pensar nos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, cumprindo suas penas, que foram julgados pelas leis dos homens, mas nunca nos esqueçamos que a lei divina é muito diferente das nossas leis humanas. Então, meu Pai, que possamos vibrar por esses irmãos, para que reflitam nesse tempo de reclusão e saiam dali melhores do que entraram e sigam seu caminho de evolução. E por fim também pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão acamados, que estão sofrendo, padecendo, que possam também ter os seus sofrimentos reduzidos e os que estão perto da sua passagem, que esteja uma passagem tranquila. Agradecemos mais uma vez pela espiritualidade maior desta casa, pelos mentores de luz, por todo o trabalho maravilhoso e ensinamento que assim recebemos. Muito obrigado, meu Pai, que assim seja. Então, para quem vai continuar o trabalho no passe, só pedimos para ficar em silêncio. Obrigado.